Saudações, viajantes pelas eras. Hoje, atendendo ao pedido de nossa estimada inscrita Tainá Carneiro, cruzaremos as fronteiras do tempo para visitar uma das mentes mais inquietas e luminosas da história humana. Nesta era, a busca pela verdade custava caro, e o preço foi a própria vida. Preparem-se para caminhar pelas ruas poeirentas de Atenas em 399 a.C. e entre filósofos, soldados, poetas e juízes, para testemunhar o julgamento de um homem que acreditava que pensar era o maior dever do ser humano. Esta é a jornada de Sócrates, o filósofo que escolheu morrer pela verdade. Antes de ser o símbolo da filosofia, Sócrates foi apenas um jovem ateniense. Filho de Sofronisco, um escultor, e de Fenarete, uma parteira, ele cresceu entre o mármore e os gritos do mercado. De seu pai, herdou o amor pela forma. De sua mãe, a arte de fazer nascer, não corpos, mas ideias. Dizem que ele foi aprendiz de escultura e que algumas estátuas suas adornaram templos da cidade. Mas a arte silenciosa não bastava. O espírito de Sócrates ansiava por compreender a alma humana. Antes de filosofar, ele lutou. Participou como hoplita, soldado de infantaria pesada ateniense em 3 grandes campanhas militares: Potidaia, Délion e Anfípolis. Enfrentou o frio, a fome e a morte, sempre com coragem e serenidade. Ali, aprendeu que a virtude não se mede pela vitória, mas pela retidão diante do perigo. Enquanto seus companheiros temiam a morte, Sócrates observava o medo e perguntava-se: de onde vem o valor? É instinto ou é sabedoria? Mesmo no campo de batalha, sua mente já era um campo de reflexão. Ao retornar, encontrou uma cidade no auge de seu esplendor. O governo de Péricles transformara Atenas em um farol de cultura, arte e democracia. Os mármores do Partenon brilhavam sob o sol, os poetas recitavam versos na ágora, e os cidadãos se orgulhavam de seu sistema político. Mas sob o brilho da glória crescia a arrogância. Atenas acreditava ser o centro do mundo. E o orgulho, como sabemos, precede a queda. Foi neste palco de grandiosidade e contradição que Sócrates começou a ensinar, mas não em templos, e sim nas ruas. Ele não cobrava por suas conversas, como faziam os sofistas. Sócrates falava com todos em Atenas na sua época, jovens, anciãos, nobres e escravos. Era visto como um incômodo, um espelho que revelava as contradições de cada um. Enquanto os outros discursavam, ele perguntava. Enquanto os outros afirmavam, ele duvidava. E assim, lentamente, começou a transformar o cotidiano em uma escola de sabedoria. A cidade que ensinava a todos agora se sentia desafiada a aprender com um só homem. Seu lema se tornaria eterno: só sei que nada sei. Mas isso não era uma falsa humildade. Era o ponto de partida das suas investigações. Para Sócrates, admitir a ignorância era abrir o caminho do conhecimento. Ele acreditava que a verdade estava dentro de cada ser humano, adormecida, e que o papel do filósofo era fazê-la nascer. Por isso chamava sua prática de maêutica, a arte de partejar a alma. Assim como sua mãe ajudava mulheres a dar à luz, ele ajudava as mentes a darem à luz a sabedoria. Mas enquanto Sócrates ensinava nas praças, Atenas se afundava em conflitos internos do pós-guerra do Peloponeso e peste com a morte de Péricles. Em resumo, a guerra do Peloponeso contra Esparta trouxe fome, peste e ruína. O orgulho da democracia ateniense cedeu lugar ao medo e a tirania para tomar o lugar de Péricles. O povo, cansado, revoltado e empobrecido, buscava culpados, e as vozes que questionavam eram pintadas como ameaças. Entre as ruínas da cidade, a filosofia de Sócrates parecia um luxo perigoso. Como ele mesmo diria, quando a ignorância governa, a verdade se torna um crime. Foi nesse tempo de crise que o oráculo de Delfos declarou: entre os homens, ninguém é mais sábio que Sócrates. Surpreso, o filósofo partiu em busca do sentido da profecia. Procurou poetas, políticos, artesãos, todos que se julgavam sábios, e descobriu que nenhum sabia de verdade aquilo que dizia saber. Sócrates concluiu que a verdadeira sabedoria está em reconhecer os próprios limites. Essa revelação o tornou uma lenda, mas também um alvo. Entre os que o seguiam estavam jovens brilhantes: Platão, Alcibíades, Xenofonte e outros. Eles o admiravam, imitavam seu modo de pensar e questionavam a autoridade. Os anciãos começaram a temer que Sócrates estivesse corrompendo a juventude. A filosofia se tornara perigosa. Num tempo em que Atenas buscava estabilidade, pensar demais era um risco político. E assim, lentamente, o rumor do julgamento começou a nascer. Os acusadores denunciariam Sócrates por 3 crimes de acordo com as leis atenienses:
não reconhecer os deuses da cidade, introduzir novos deuses e corromper os jovens. Era na verdade um disfarce jurídico para uma perseguição política e moral ao filósofo Sócrates. O povo que antes o saudava nas praças agora o olhava com desconfiança. Mas Sócrates não fugiu, não se escondeu. Compareceu ao tribunal de cabeça erguida, confiante na força da razão. Um pouco antes de entrar, ele disse: temo mais cometer uma injustiça do que sofrê-la. 500 juízes da Grécia Antiga, cidadãos atenienses, se reuniram na Elieia. Sob o sol do meio-dia, o povo se aglomerava, ansioso por ver o destino do velho filósofo. Meletos, seu principal acusador, falou primeiro. Ele acusava Sócrates de desrespeitar os deuses e envenenar as mentes dos jovens. Sócrates o ouviu em silêncio, depois respondeu com serenidade e ironia: se corrompo os jovens é porque lhes ensino a pensar. Mas se pensar é crime, que Atenas se prepare para condenar a si mesma. As risadas nervosas do público ecoaram. O julgamento já era história viva. Enquanto isso, Platão anotava tudo. Anotações essa que dariam origem ao livro Apologia de Sócrates, disponível nos dias atuais. Sócrates se recusa a chorar, se recusa a implorar. Não apresenta testemunhas, não apela à piedade. Em vez disso, convida o povo à reflexão. Vocês acreditam que é melhor calar a verdade para salvar a cidade? Ou é melhor salvar a cidade pela verdade? Cada palavra sua é uma faísca contra o orgulho dos seus acusadores poderosos atenienses. Mas ele não lutava por si. Lutava pela integridade do pensamento humano, pelo direito de questionar nossa existência e pela incansável busca pelo conhecimento. Ao final, muitos jurados consideraram Sócrates arrogante, outros, divino. A votação é iniciada. Os homens de Atenas deveriam depositar uma pedra branca para inocente e uma pedra preta para culpado. Vem o resultado e Sócrates é declarado culpado. Mas a lei ateniense permitia que o condenado propusesse sua própria pena. Sócrates poderia ter pedido exílio ou uma multa, qualquer coisa. Mas, com uma ironia sublime, propõe o contrário. Deveriam me premiar, não me punir, pois dediquei minha vida a tornar vocês melhores. Suas palavras causaram furor. Seus acusadores o consideraram insolente. Então, fizeram uma segunda votação proposital para confirmar uma sentença. Decidiram pela pena de morte. Sócrates teria que beber cicuta, um veneno mortal. Durante 30 dias ele permaneceu na cela, conversando com seus discípulos. Com Críton, debateu sobre o dever de respeitar as leis. Com Fédon, falou sobre a alma e a vida após a morte. Mesmo condenado, ele continuou ensinando. Um homem que teme a morte não é sábio, pois ignora se ela é o maior dos males ou o maior dos bens. A serenidade o envolvia como um manto, até que chega o dia da execução. O sol se inclina sobre as colinas de Atenas. Os amigos se reúnem, em lágrimas. O carrasco traz a taça de cicuta. Sócrates a recebe com calma e diz: não há razão para temer o que é natural. A morte é apenas a passagem da alma à verdade. Ele bebe o veneno e caminha até o leito. A dormência sobe por suas pernas. Antes que o silêncio o tomasse, ele pronuncia suas últimas palavras. Críton, devemos um galo a Asclépio, um tributo ao deus da cura, pois a morte para Sócrates era a cura para a ignorância. Sócrates morre, mas suas ideias não. Platão o transforma em personagem imortal em seus diálogos. Aristóteles o reverencia como o pai da lógica. Os estoicos o tomam como modelo de virtude. E até os nossos dias sua voz ecoa, conhecemos suas frases como, por exemplo: conhece-te a ti mesmo. A cidade que o matou não pôde apagar o brilho de seu pensamento. Séculos depois, a humanidade o reconheceria como um símbolo da liberdade intelectual. Sua morte foi apenas o início da imortalidade da razão. Sócrates deixou um legado eterno que ecoará por toda a eternidade cada vez que alguém questionar algo já estabelecido em busca de novos conhecimentos. E assim, viajantes, deixamos para trás as colunas de mármore de Atenas. Lá, um homem simples mostrou que o verdadeiro poder não está na força, mas na coerência entre palavra e ação. Para a inscrita Tainá, cuja sugestão nos trouxe até aqui, o cronista das eras dedica esta travessia, pois a filosofia vive sempre que alguém se pergunta por quê. Que o exemplo de Sócrates inspire cada alma a buscar, questionar e, acima de tudo, compreender. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas viagens. Saudações, viajantes pelas eras. Que a sabedoria os acompanhe, onde quer que o tempo os leve.